Meus amigos e minhas amigas, hoje é dia 1/7/2015, agora são 2 horas e 5 minutos, né? E hoje teve uma votação de extrema importância lá na Câmara dos Deputados, né, que diz respeito à redução da maioridade penal. O plenário da Câmara rejeita PEC que reduz a maioridade penal para crimes hediondos. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou o texto da comissão especial para a PEC que reduza a maioridade penal. Foram 303 votos a favor, né, quando o mínimo necessário era 308, e 184 votos contra e 3 abstenções. Foi uma luta realmente. Tivemos bons debates nessa sessão aí que votou, né, contra essa PEC. Na verdade, teve uma maioria, mas não era a maioria necessária para poder aprovar o projeto. Sobre o tema, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, muito famoso, muito conhecido, e que se tornou aí um herói também dos conservadores do Brasil, que é o Joaquim Barbosa, né, que tem seus méritos. Não vamos tirar os méritos do ministro. É claro que, se teve exageros, deixemos de lado. Vamos pensar agora na sensatez de seus tweets. No Twitter ele colocou 2 que vale a pena aqui ser comentado nesse vídeo. Maioridade penal. Quem conhece as prisões brasileiras e os estabelecimentos de ressocialização de menores não apoia essa insensatez. Outro tweet. Maioridade penal. Eu apoio integralmente a posição do governo federal contrária à redução da maioridade penal. Estão brincando com fogo. O ministro Joaquim Barbosa tem toda a razão. Esse tipo de debate não se faz dessa forma. Quer dizer, nós não temos estrutura para poder falar que um jovem aqui de 16 anos no Brasil tem condições de se misturar numa cadeia com criminosos já graduados. Isso aí é um debate que dá audiência, mas não é o debate que resolve o problema. E de falastrões aí o Brasil tá cheio, falando, mas não resolve nada. Inclusive muitos que se dizem de esquerda. Pois bem, outra situação que chama atenção aí nessa votação foi o fato de que, segundo o deputado federal Chico Alencar do PSOL, centenas de jovens foram impedidos de acompanhar a votação da redução da maioridade penal nas galerias e expulsos da porta da Câmara pela polícia. Não desistiram. Quer dizer, eles ficaram acompanhando, no frio, no céu aberto. Tudo que acontece na casa que deveria ser do povo não deveria ter lá as galerias fechadas. Mas nas últimas votações, infelizmente, é o que vem acontecendo. O momento pede mais conversa, mais diálogo entre os membros, do Poder Legislativo, que são os deputados, senadores, os vereadores e a população. É claro que nessa matéria a maioria do povo é favorável. Eu estou entre a minoria que não é. Porque se resolvesse o problema, nós apoiaríamos. Mas não resolve. Para resolver os problemas da criminalidade, é preciso puxar lá pela raiz. Mas vamos adiante aqui. Claro que existe lá no Congresso Nacional uma bancada. É a bancada evangélica. Mas não são todos os evangélicos que se sentem representados por essa bancada. Vamos ouvir aqui o que eu penso que um deputado estadual do PSDB tem a dizer sobre a bancada, dita evangélica. Tem muita gente nessa bancada que está vendo o livro grosso e está confundindo com a Bíblia. A Bíblia não diz isso. As prioridades da Bíblia e de Jesus são outras. Eles estão confundindo a Bíblia com Game of Thrones. Eles estão confundindo Jesus com Darth Vader. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As prioridades de Jesus são outras. As prioridades de Jesus são outras. Ele tem toda a razão. Jesus Cristo não ensinou ninguém a ser reacionário. Muito pelo contrário, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não mandou matar ninguém. Muito pelo contrário, ele fez foi recuperar aqueles que estavam perdidos. Então não dá para poder aceitar pregações de pastores que pregam a vingança e a violência.
Isso não é cristianismo, né? E há uma incoerência muito grande enquanto membros de igrejas moram às vezes em barracos apertados e pastores moram em mansões exuberantes. Isso não está certo. Vamos continuar a ouvir aí a voz desse homem, né, que demonstra ser alguém de muita sensatez. A prioridade de Jesus, a ótica de Jesus é a ótica do pacificador, é a ótica do Sermão do Monte, a ótica de Jesus é a ótica do pacificador, é a ótica do Sermão do Monte. Vamos carregar isso, amigo e amiga navegante. Pensar que nós temos que pacificar, mais do que provocar a violência, mais do que provocar situações, né, que só piora o quadro que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Jesus é da proteção prioritária para o adolescente, para a criança, para a viúva, para o despossuído, para o imigrante, para o deficiente, enfim, para o excluído. Essa é a ótica de Jesus. De repente se juntam, formam uma tal de uma bancada da Bíblia. Olha só, esse aí está falando sobre uma tal de uma bancada da Bíblia. Que junto com a bancada da bala, que junto com a bancada do boi, que junto com a bancada da jaula, formam a frente mais horrorosa que esse país já teve. Formam a frente mais horrorosa que esse país já teve. Quer dizer, quando começa a se pregar aí encarceramento, quando começa a se pregar um moralismo que não existe, é uma frente horrorosa. E o debate da redução da maioridade penal está nessa frente. Nós não podemos cair nesse conto da carochinha que dá muito discurso, que dá muito voto, que dá muita audiência para pessoas que estão capitalizando com isso, enquanto a população continua amedrontada do mesmo jeito. Tem gente que tem 20 anos que fica gritando, entre aspas, contra a violência. Mas na hora de fazer um debate propositivo, não apresenta proposta nenhuma. Vamos ouvir o que o Ivan Valente falou. Ele deu a sua opinião sobre essa votação histórica de hoje. Vamos ouvir o que o deputado Ivan Valente, que é um dos melhores deputados que atua na Câmara, né, dos Deputados Federais. Vamos ouvi-lo. Ela atinge particularmente a população pobre, negra e excluída deste Brasil. Está aí o perfil de quem vai parar nas casas, nas fundações Casa da Vida. Baixa escolaridade, 66% de negros e pardos. 66% de negros e pardos. Quer dizer, tem algo que está errado. E não é um debate demagógico que vai resolver esse problema. Uma das coisas boas que nós temos no Brasil hoje é a TV Câmara. É uma pena que ela não esteja acessível a todos os brasileiros. Deveria estar ali, tinha que ter a Rede Globo, Canal 2, pelo menos aqui em Goiânia é assim. E depois tinha que ter o Canal 3, TV Câmara, Canal 4, TV Senado. Tinha que estar ali juntinho para o povo acompanhar essas votações e não tirar opinião somente depois das análises dos jornalistas. Porque cada jornalista tem lá a sua opinião. Em relação à redução da maioridade penal, tenho visto boas vozes dentro da grande imprensa, inclusive dentro daquilo que nós chamamos de PIG, né, defendendo um bom debate nesse sentido, se posicionando contra, inclusive. E hoje nós descobrimos um deputado lá do Maranhão, do PDT, o deputado federal Everton Rocha. Esse deputado fez discursos poderosíssimos, coerentes, né, em relação a esse assunto. E ele falou sobre o clamor, né, público. Quer dizer, se fosse para respeitar o clamor público, aquela casa, por exemplo, não aprovaria o financiamento privado de campanha, né? As doações de empresas, que todos sabem que é uma porta escancarada para a corrupção. Vamos ouvir o que o deputado, que por sinal é um excelente deputado, pelo menos esse debate de hoje ele mostrou, né, que sabe falar com competência e sabe defender com muita propriedade aquilo que ele acredita. Vamos ouvir o deputado. Mas é bom lembrar que essa casa aqui já atendeu apelos anteriores, porque a opinião pública queria. Basta lembrar aqui os mais experientes, deputado Miro Teixeira, a famosa lei dos crimes hediondos. Vamos votar os crimes hediondos porque temos que acabar com o crime no Brasil. O que foi que aconteceu? 600...
Olha lá a cara do Bolsonaro lá atrás. Eu não vi ele fazer discurso hoje. Pode até ser que tenha feito, né? Aqueles discursos horrorosos e horríveis que ele faz. Pode até ser, mas eu não vi. % a mais da população carcerária, 400 mil mandatos de prisão ainda para serem cumpridos e um déficit de 200 mil que estão aí um por cima do outro. É preciso lembrar que a opinião pública disse para essa casa não aumentar os nossos salários. E aí fomos lá e aumentamos. A opinião pública disse para essa casa não aumentar os nossos salários. E aí nós fomos lá e aumentamos. É isso aí, deputado. Tem que ter coerência no debate. É preciso acabar com essa demagogia barata, né, que tem aí feito com que políticos que não estão nem aí pro povo, que só pensam mesmo nas suas reeleições, cresçam e apareçam, mas que não façam nada pro povo. Então, indo nessa linha, deputado, o senhor vai ajudar muito, vai contribuir muito com o Brasil. Continuando. A opinião pública disse para não votarmos os 5 anos de mandato. Fomos lá e votamos. A opinião pública disse para não votar a MP 664 e 665. O que foi que essa casa fez? Votamos. A opinião pública já deu tanto recado para nós. E aí o que a gente faz? Aí o interesse dessa casa se vota sem ouvir a opinião pública. Agora a opinião pública está dizendo para reduzir. E aí o ódio, a raiva, ou se não, a convicção. O ódio, a raiva, ou se não, a convicção. É preciso ter muita perspicácia nessa hora para poder entender que existe um fenômeno de ódio no Brasil. É claro isso. Continuando. Diz, tem que ser assim, senão vocês serão responsabilidades. Senhores, com todo respeito, mas esse argumento não dá para nós. Por isso, esse caminhamento de discussão, sendo aprovado ou não, ele precisa deixar claro aqui que a opinião pública que botou os senhores aqui, ela respeita quem vota com opinião, ela respeita quem tem posição. Ela respeita quem vota com opinião, ela respeita quem tem posição. E se posicionar contra essa medida no momento em que aproximadamente 90% da população brasileira é a favor, é um ato de coragem. Mas e quando se faz um ato desse de coragem, prova que está lá porque tem convicções, não porque saiu por aí comprando, entre aspas, voto de alguém para poder chegar lá. Não sei como foi a campanha desse deputado, não sei qual é o histórico dele. Mas esse discurso se mostrou um discurso coerente. E também não vamos nos esquecer desse, que foi uma vítima, né, de um criminoso menor de idade e que tem tido um posicionamento, né, que merece os mais profundos elogios, que é o senhor Arif Lindebar. Hoje ele é vereador na cidade de São Paulo. Vamos só ouvir um trechinho do que ele acredita sobre a punição, né, do menor infrator. Escola, educação é a única forma de a gente mudar um país, isso é evidente. Claro. Agora, esse é um processo de investimento de longo prazo. Perfeito. Que precisa ser feito para a gente mudar a realidade das futuras gerações. Agora, a gente não pode confundir o menor que está cometendo hoje um homicídio, que está cometendo hoje um estupro, esse sim tem que ser penalizado. Claro. Não há outro caminho que não um processo de ressocialização efetivo, mas tem que ser penalizado. Isso mesmo, tem que ser penalizado, mas sem ódio, sem demagogia, sem discurso barato para poder ganhar audiência e para poder capitalizar para a próxima eleição. Nós precisamos de debates racionais, nós precisamos de bons debates que promovam bons resultados para o povo brasileiro. E para finalizar, né, nós não podemos nos esquecer de um grande estadista que esse Brasil já teve, que é o senhor Leonel Brizola, né, um grande defensor aí da educação. E se o projeto de escola dele tivesse ganhado, né, força e tivesse invadido esse Brasil,
com certeza nós não teríamos essa geração que nós temos hoje, né, dando ouvido a reacionários, né, e virando as costas para progressistas. Mas ainda há tempo, nós podemos formar um bom debate. Vamos ouvir o que o senhor Leonel de Moura Brizola, esse grande brasileiro, um grande trabalhista, diz sobre educação. Nesse pequeno trecho, para finalizar, né, ele nos dá a receita de como verdadeiramente deve-se fazer um combate efetivo contra a criminalidade. Vamos ouvi-lo. E esta nação, por conseguinte, também. Não há saída para o nosso país sem que se faça aqui uma espécie de revolução educacional, ensejando a todas as crianças, não uma escola qualquer, não. Na situação a que chegamos hoje de miséria, no estágio de degradação social que nós atingimos, nós precisamos de uma escola coerente, de uma escola digna, que assista as nossas crianças em matéria de alimentação e, sobretudo, que lhes assista com médicos e dentistas, que mantenha as nossas crianças durante o dia, estudando, fazendo lazer, num ambiente como realmente necessita para poder construir o seu futuro. E esta nação, por conseguinte, também. É isso aí, amigo navegante. Né, o vídeo um pouco longo aí, tá dando um pouco mais do que 16 minutos. Na verdade, vai ultrapassar até os 17 minutos, mas o tema é muito complexo. Né? Então, nós não podemos simplesmente irmos de acordo com as opiniões alheias sem fazermos a análise mais profunda. Nós não podemos desistir da juventude brasileira. Então, vamos começar a lutar por uma educação de qualidade nos moldes daquilo que o senhor Leonel de Moura Brizola propôs. Criança o dia todo na escola, estudando e tendo atividades de lazer. E tem mais. É preciso abrir as oportunidades, né? Melhorar a infraestrutura do Brasil, reduzir os juros para poder incentivar o empreendedorismo e ampliar o conceito de justiça social. Ou seja, estender a mão para o necessitado. Esse é o papel do Estado. Amigo navegante, não vamos desistir do Brasil. Não vamos desistir dos brasileiros. É hora de ampliar e melhorar o debate. Muito obrigado. E até o próximo.